Olá pessoal, graça e paz. A face do milagre. Deus te abençoe com milagres. Tua casa, tua vida, tua família e tudo que te pertence. Que você tenha visão profética. A forma de enxergar importa. Você vai lembrar que 12 espias foram enviados para a terra de Canaã, atravessaram o Rio Jordão e ficaram lá 40 dias. Quando voltaram, 10 apresentaram um relatório negativo, dizendo que os homens que lá viviam eram de grande estatura, eram gigantes, que as cidades tinham muros que iam até o céu e que nós éramos, disseram eles, somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos olhos e não vamos entrar, e começaram a espalhar um relatório negativo. 2 homens, dos 12, 2 homens, apenas 2, Josué e Caleb, disseram: calem-se, parem com isso, nós vamos entrar e vamos tomar posse da terra que Deus nos prometeu por herança. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Vamos, a proteção dele se foi, nós os devoraremos como pão. Como pode 10 enxergar uma coisa e 2 outra? Totalmente diferente, olhando para o mesmo lugar. Então, a questão não é o que você viu, mas como viu. Provérbios diz assim: quando não tem visão profética, o povo perece. Quando não há uma visão profética, perece. Quando não enxerga do jeito que tem que enxergar, perece. O que o Josué e Caleb estavam fazendo? Enxergando pela palavra de Deus. Deus nos fez uma promessa e em cima dessa promessa nós vamos entrar, matar gigantes, derrubar muralhas que são altíssimas e tomar posse dessa terra. Agora, os outros 10, que não usaram a visão profética, a palavra de Deus, se acovardaram. Porque olho por olho, realmente os homens eram maiores. Dente por dente, realmente não tinha como vencer. Braço por braço, espada por espada. Os homens de lá eram muito mais bem preparados, muito maiores, etc, etc. Mas quando você vai para a palavra de Deus e usa a visão profética, você fala em cima do que Deus te falou, usa as palavras do Senhor, muda tudo. Em Gênesis 13, 8, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. É um homem que confia em Deus para tomar essa decisão. Escolhe você, não tem problema. Olhou então Ló, presta atenção. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Viu que ele era bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha, você não pode tomar decisão com os olhos da carne, com os olhos do dinheiro, com os olhos do que parece ser mais fácil. O Ló, ele recebeu a oportunidade da vida dele. O Abraão disse: escolhe, você tem a terra toda. Ele levantou os olhos e olhou, parece que não levantou, parece que abaixou, né? E ele enxergou com os olhos do bolso, com os olhos carnais. Ele olhou e falou: nossa, aquela terra é muito bem irrigada, ali tem o rio, tem as fontes, tem isso, tem aquilo, pastos, ali vai ser ótimo para o gado. Parece o jardim do Senhor. Ele não viu que os homens que lá viviam eram extremamente perversos contra o Senhor. Tem que ver essas coisas. O Abraão, por sua vez, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra
de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Mudou tudo diferente. Deus falou: olha, percorre aqui essa terra de Canaã. Pisa nela. Olha isso aí. Enxerga isso. Percorre essa região. E ele levantou ali e já foi mudando de casa, de endereço, foi próximo ali dos carvalhais de Manre, edificou um altar e ficou nessa caminhada constante a partir de então. Por quê? Porque Deus falou, porque Deus conduziu. Tá vendo isso aí? Eu dou a você, aos seus descendentes para sempre. Então o jeito de pensar, o jeito de enxergar tem que ser o jeito dado por Deus. O Ló não, ele enxergou diferente. Olha que jardim bonito, que lugar bonito. Tá, mas põe as lentes de Deus, a visão profética, e olha de novo. Olha de novo. Ele não fez isso, e muitos não fazem isso. Em sã consciência, se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo, da terra, para morar com a sua família, sua esposa e suas filhas jovens, você ia olhar só para o lugar mais bonito ou você ia se preocupar com a vizinhança também? Será que você ia se mudar para um bairro violento? Ia colocar suas filhas num bairro bonito, muito próximo, porém de gente muito perversa? Ou de repente era melhor ir para um outro bairro que pode não ser tão bonito assim, mas é mais seguro para minha esposa, mais seguro para as minhas filhas, mais seguro para minha família? Ló não pensou nisso não. Eu vou me envolver aqui nesse ambiente porque parece ser o melhor, ou se eu enxergar melhor, enxergar pelas lentes da palavra, olhar através de uma visão profética, será que eu não vou enxergar outra coisa não? Você não pode ir pelas aparências, olhar só com o olhar do bolso, da conta bancária, não. Eu vou sair daquela empresa para aquela outra empresa porque ela vai ganhar mais. Mas não é só isso que você tem que olhar. Tem que olhar outras coisas. Eu vou mudar aqui porque isso aqui é mais confortável. Não é só isso que você tem que olhar. Eu vou tirar minha família daqui e vou levar para lá porque vai ser mais confortável. Tudo bem, mas não é só isso. Isso é pouca coisa para olhar. Tem que olhar muito mais coisas. E a principal delas é a palavra de Deus. O Abraão se levantou, mudou de lugar, foi morar com a sua esposa, sua família, próximo aos carvalhais de Manre. Por quê? Porque Deus falou. Percorre aí essa terra de Canaã, de um lado ao outro. De cima a baixo, meu filho, porque eu darei a você, sim, Senhor. Parecia as campinas do Jordão? Parecia o jardim do Senhor? Não sei, mas é onde Deus mandou ir, é onde eu estou indo. Então temos que tomar decisões em cima da palavra de Deus, olhar com os olhos a visão profética, Porque quando eu profetizo, eu estou falando do que vai acontecer. Quando a minha visão é a palavra de Deus, eu caminho para lugares seguros. Ló, para com isso. O Ló se afundou cada vez mais. E vou dizer a você, no Novo Testamento diz que o Novo Testamento testemunha de forma positiva de Ló. Fala que Ló era um homem temente a Deus, mas isso não o livrou do fundo de poço que ele chegou. Mas ele não era temente a Deus? Era, mas não tinha visão, né? Onde não há visão profética, Provérbios diz, a palavra diz, o povo é destruído. Onde não há visão profética, o povo é destruído. O Ló é o Ló. Esse cara é o Ló. Temente a Deus, um homem que a Bíblia dá bom testemunho, lá no Novo Testamento, mas que foi destruído. Quando Sodoma foi atacada por Quedorlaomer, ele foi levado como escravo. Abraão vai lá, milagrosamente liberta o Ló e todo mundo, e ainda assim ele continuou naquela vida errada, terminou numa tragédia. Era uma tragédia, um abismo puxando outro abismo, e isso é conversa para outro momento, mas ninguém quer viver o que Ló viveu. Ai, se ele tivesse enxergado
além do que ele enxergou. Se ele tivesse pensado 2 vezes, deixa eu ver melhor isso aqui. Deixa eu olhar melhor isso aqui. Deixa eu analisar melhor isso aqui. Em nome de Jesus. Não cometa o erro de Ló, não. Enxerga com visão profética. Como preguei outro domingo atrás aí. Enxerga com visão profética. Com a palavra de Deus. E aí você estará seguro. Ó Santo e poderoso Deus, eu profetizo milagres. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso propósito, consagrando o ano de 2026. Serão 12 dias, representando os 12 meses do ano, para a face do milagre, para a operação de maravilhas, para uma vida de milagres. E a visão, a forma de enxergar as coisas conta. Dependendo do jeito que eu enxergo, eu vivo milagres. Dependendo do jeito que eu enxergo, não vivo milagres. E eu estou aqui preparando essa pessoa para que ela se acostume e seja treinada e se acostume a enxergar com as lentes da palavra, a enxergar não com os olhos humanos, mas com a visão profética, com a palavra de Deus, e assim conquiste nesse ano que não conquistou até então. Viva nesse ano os milagres que não viveu ainda, toca no que não tocou, conquista o que não conquistou, alcança o que não alcançou, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito, no nome do Senhor Jesus. Eu consagro esse dia, consagro essa pessoa, sua família, sua casa, e abençoo todo mundo com visão profética, a visão de Abraão e a visão de Isaac, a visão de Jacó, não de Ló. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço, profetizo e desde já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Um forte abraço, graça e paz.